Que benção as crianças, a gente fica surpresa das respostas delas, né? Você acha que elas não vão dar uma resposta à altura e acaba dando, porque tem entendimento na palavra. Não falaram mais porque ficam tímidas, né? Que nem a gente. Mas que graça, né? E damos graças a Deus por ela, pelos irmãos na igreja que trabalham no Ministério Infantil. A Cristiane anunciou de um treinamento que vai ter esse final de semana. E eu oro que Deus vai levantar mais homens e mulheres aqui na igreja para se envolver no Ministério Infantil. Irmãos, o Ministério Infantil, ele é abençoador. Quando a Priscila teve que deixar o Ministério Infantil, ela chorava de ter que deixar a classe dela, não é? Porque trabalhar com criança é tão gratificante, né? Elas também sabem compartilhar o amor, né? Mais do que o adulto muitas vezes. Mas investir na vida dessas crianças é um investimento para a vida toda e para a eternidade também. Então, eu faço um apelo, ore aí e converse aqui com os irmãos e irmãs que vão lá para ter o treinamento da PEC e recebam esse treinamento. E Deus chame mais pessoas para trabalhar na obra do Senhor. Quero chamar sua atenção hoje à noite, o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6 diz assim: estou convicto ou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Pai, mais uma vez buscamos teu trono de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. Buscamos a direção do Teu Espírito Santo para essa hora, e que o Senhor fale aos nossos corações, e que esses nossos corações estejam bem receptivos para aquilo que o Senhor preparou para nós. Somente aquilo que for do Senhor seja falado nessa noite. Faça a obra em nossa vida, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador pessoal, a Bíblia fala que inicia uma nova vida, não é verdade? Uma nova vida. Os que estão em Cristo, nova criatura, o que está em Cristo, nova criatura é. Não é? E eis que tudo se faz novo. A vida da pessoa continua de um jeito natural, a família é a mesma, o trabalho é o mesmo, os estudos são os mesmos, mas existe uma coisa diferente que acontece, que é no interior, onde Deus trabalha, há uma santificação, há o selo com o Espírito Santo, e a pessoa se torna, então, filho, filha de Deus, e ela começa essa nova vida, um novo caminhar com Deus, uma vida agora transformada, mudada, e começa um novo caminhar. Então a pessoa recebe um avivamento literal e uma alegria que não se pode contar. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa alegre, contando o que aconteceu, e contava para os meus amigos da rua. Eles não entendiam nada, né? E nem eu sabia contar muito bem, porque eu tinha 14 anos, estava aprendendo ainda, mas a gente compartilha de uma alegria e de um avivamento que Deus traz para nós. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós também vamos recebendo momentos de avivamento. Pode acontecer no nosso quarto de escuta, né? Quando a gente faz o nosso devocional,
nós falamos com Deus, Deus fala conosco, e aí o Espírito Santo toca, e a gente é movido, tocado, às vezes a gente chora, a gente consagra a nossa vida e tal. Temos ali uma espécie de um avivamento. Também em cultos na igreja, muitas vezes Deus fala forte conosco, o Espírito Santo age e nós somos avivados novamente, não é? Recebemos um novo ânimo, nova força. Às vezes isso acontece em retiro, como tivemos um retiro há poucas semanas, em que foi visível no final dele uma espécie de avivamento em todos os corações, todo mundo mais alegre, mais animado, pessoas que se libertaram de coisas, de laços, de fortalezas, foram curadas, foram tratadas, saíram dali saradas, bem animadas, transformadas. Então nós vimos um avivamento, não é? E assim acontece em momentos aqui e lá, todos nós, deve acontecer mesmo no decorrer da nossa vida, esses crescimentos espirituais, essas experiências com Deus, que traz um novo ânimo, que traz uma libertação de alguma coisa. Enfim, como isso é bom e maravilhoso. Agora, viemos de um retiro onde experimentamos isso, viemos também de situações na igreja, de determinados cultos, em que nós fomos inspirados mesmo, Deus falou conosco e nos despertou para várias coisas. E Deus, diz o texto aqui, que Ele iniciou uma obra na nossa vida. Isso que aconteceu com você no retiro, é uma outra iniciação de Deus, uma outra obra de Deus na sua vida. Como no seu momento particular com Deus, também nos seus devocionais. Mas, irmãos, nós precisamos fazer uma coisa da nossa parte, é dar continuidade naquilo que Deus começou. Tem a parte de Deus, mas tem a parte nossa. Então, quando você aceitou Jesus como Salvador, e no decorrer da sua fé, da vida de fé em Cristo Jesus, Deus vem trabalhando. E o texto fala aqui, primeira coisa que nós devemos lembrar, porque o tema da mensagem é dando continuidade ao que Deus começou na sua vida. A primeira coisa é lembrarmos que Deus iniciou uma obra e Ele quer concluir essa obra. Filipenses fala, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. E eu gosto disso, né? Começou a boa obra, a boa. Não é? Deus tem algo bom para a sua vida, e sabemos que a vontade dEle é boa, agradável e é perfeita para nós. E Ele iniciou essa obra, talvez até desde antes de vocês aceitarem Jesus. Ele vem trabalhando para que vocês conhecessem o Evangelho, e o Espírito Santo trabalhando, tentando convencer vocês e levar a fé em Cristo Jesus. E aí vocês receberam Jesus como Salvador pessoal, aleluia, não é? Amém? E aí começou uma obra de Deus, e Ele continua essa obra. E Ele quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, é a boa obra de Deus em nós. Ele quer dar continuidade, mas o apelo aqui é que você não viva na lembrança do que Deus fez, mas viva na esperança e na caminhada do que Deus ainda fará. Amém? Deus começou essa obra. Uma obra bonita, uma obra de gozo, de alegria, de prosperidade. E eu não estou frisando dinheiro aqui, porque a melhor e maior prosperidade não é essa. Mas também nada impede de Deus também te dar esse tipo de prosperidade. Mas Ele nos leva a isso. Então Ele começou, Ele tem um plano bonito para você, um plano bonito para a sua vida aqui e na eternidade. E Ele quer concluir esse plano na nossa vida. E Deus está trabalhando. Jesus diz lá em João 5,17, meu Pai trabalha até hoje, não é?
tem gente que acha que Deus criou o mundo, não é? E depois do sétimo dia ele descansou, não que ele estivesse cansado, mas ele parou de fazer as coisas. Não, Deus trabalha, eu fico pensando, né, na capacidade de Deus de ouvir a oração de todo mundo na face da terra, não é? E Ele trabalha intencionalmente na vida de cada um de nós para cumprir o propósito que Ele tem, para ajudar-nos na caminhada aqui. Ele continua trabalhando e Ele vai trabalhar, se você permitir, até o final. E Deus quer concluir essa obra, como diz o texto, completá-la até o dia de Cristo. Até Cristo vir buscar você e buscar a nós, nos levar para a eternidade, e Ele vai trabalhar na nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida, aqui e na eternidade. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Essa igreja ajuda você a descobrir o plano de Deus para a sua vida. Não só faz isso, mas também te ajuda com ferramentas para você cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida também. E Deus quer concluir essa obra bonita. Então não desista do caminho. Não pare naquilo que Deus já iniciou. Porque muitas vezes, vamos pegar o retiro como exemplo. A gente sai de lá andando nas nuvens, né? É uma maravilha, sai animado, está pronto para enfrentar tudo e todos e tudo mais, mas aquilo vai diminuindo, as coisas da vida vai chamando a nossa atenção aqui, outra ali e tal, e aquilo vai se ofuscando. Mas não, nós precisamos continuar com isso. A obra será completa até o dia de Cristo. Então, enquanto você não for para a eternidade, pode ter certeza que Deus está trabalhando na sua vida. E é um consolo, irmãos. Eu não sei como você se sente, mas para mim é um consolo saber que Deus não desistiu de mim, Deus tem um plano para a minha vida, e Ele quer continuar trabalhando na minha vida para cumprir o propósito dEle, que é maravilhoso para mim. E isso não te abençoa, irmãos? Você levanta quando levantar amanhã de manhã, for trabalhar, fazer as suas coisas. Lembra disso aí. Deus tem um plano maravilhoso para mim. E eu quero cada vez andar mais perto dEle, conhecê-lo mais de perto, e ouvir dEle e aprendendo dEle, e Deus vai segredando as coisas dEle para mim. Eu vou lendo na palavra, estudando a palavra de Deus, e Ele vai mostrando as coisas para mim, e eu vou desenvolvendo a minha vida conforme os planos de Deus, de forma que em cada decisão minha eu estou centrado na vontade do Senhor, é dEle, não é dEle, como que eu faço aqui e ali, e Deus vai orientando-me as coisas do lar, nas coisas da família, criação dos filhos, no trabalho, em todas as coisas. Deus está com a gente, guiando e dirigindo para o nosso bem. É como um pai a um filho, e Ele o pai perfeito. Ele sabe muito bem o que cada um precisa. E Ele tem um plano bonito para você. Na sua família, lá no seu trabalho, aqui na IBAB, no seu grupo pequeno. Deus quer te usar, quer te abençoar, e usar de uma forma maravilhosa. E nós vemos pessoas se colocando na mão de Deus, servindo aqui e ali e tal. Nós vamos olhando como que Deus vai mudando as vidas, vai transformando, vai abençoando a pessoa, vai desenvolvendo. É coisa maravilhosa. A obra de Deus vai ser completa. Agora, não deixe o fogo apagar. Não é? Aquilo que Deus acendeu no seu coração, é responsabilidade sua e minha mantermos aceso. Amém? É isso. 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Então Deus, Ele nos acende esse fogo. Aceitamos Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós, e ali um fogo se acendeu, não é verdade? Se acendeu, mas a gente não pode apagar o Espírito, agir contrário a Deus ou nos distanciarmos de Deus.
E nós recebemos algo tão precioso de Deus, desde que aceitamos Jesus, nos avivamentos da nossa vida, no retiro. Deus fez uma coisa tão bonita na nossa vida. Não deixe, irmão, irmã, isso aí apagar. Amém? Não deixe apagar. O maior desafio não é apenas receber esse fogo de Deus. O desafio é manter viva, bem acesa a chama. Paulo diz, reavive a chama. Deus espera a nossa cooperação, porque da parte dele, ele vai fazer. Ele tem esse propósito, ele tem esse plano. Da parte dele, ele está constantemente falando e guiando. Mas nem sempre estamos sempre ouvindo e atendendo. Então, é preciso voltar os nossos olhos para essa questão e colocar lenha espiritual, o combustível espiritual na nossa vida, para manter acesa a chama. E nós fazemos isso através, vocês sabem, da oração, da leitura da palavra, não é? Do seu devocional, do quarto de escuta, da participação da vida da igreja, participando dos cultos, das palestras, dos ensinos, dos encontros de grupos pequenos. E não só isso, mas no envolvimento da igreja. Olha, deixa eu falar uma coisa importante para você. Participar do culto, vir, cantar, adorar, ofertar, ouvir a mensagem, receber, corresponder, tudo isso é ótimo, faz muito bem, não é? É muito importante, é bíblico. Mas uma coisa maior e melhor acontece quando nós começamos a nos envolver na obra de Deus. Não ser apenas desculpa a palavra, um consumidor de culto, não é? Vem, assiste, participa da sua forma, mas vai embora e vive a sua vida a semana e volta no próximo domingo. Só faz isso e tudo mais. Mas quando a pessoa, ela começa a ter parte na vida da igreja, começa a se envolver em ministérios, grupos inspiradores, na vida das pessoas, se envolver nos grupos, nas células durante a semana, e aí então essa vida de igreja, viver igreja, começa a ter um efeito muito positivo na sua vida, em que o seu crescimento começa a desenvolver ainda mais. Você não só recebe, mas também tem o privilégio de poder ministrar na vida de outras pessoas. E conforme você vai fazendo isso, e você vai fazer naturalmente, quando está entregue a isso, você vai notar um crescimento tremendo na sua vida espiritual. Vai ser bênção na vida de outras pessoas também. E Deus vai te usar de uma maneira bem diferenciada. Então, não deixa o fogo apagar. Lembra que existem inimigos. E os inimigos da nossa fé, eles apagam esse fogo. Eles ofuscam a nossa fé. O pecado, por exemplo, é um deles, não é? Se a pessoa entra na vida do pecado, cultiva algum pecado na sua vida, a vida espiritual vai para o buraco e o seu fervor apaga, não é? Por conta disso. A rotina da vida sem cuidado da vida espiritual. A vida chama a gente para uma porção de coisas, né? Logo cedo, amanhã, o despertador vai tocar e você vai levantar e já tem um monte de coisa te chamando, não é verdade? Um monte de coisa, um monte de vozes falando isso, aquilo outro e tal. E essa rotina pode te levar de uma forma que você esfrie espiritualmente, se não der prioridade no espiritual. Põe o celular, né? Agora não tem mais despertador, é o celular, né? O relógio do celular para despertar, põe 40 minutos,
8h45 mais cedo do seu horário e sair para ler a palavra, para falar com Deus. Você começa bem, né? Cuidando da vida espiritual. A incredulidade, o desânimo, a inconstância sufocam o fervor. As más companhias, ambientes tóxicos, atividades tóxicas também drenam a paixão por Deus. E até mesmo distrações aparentemente inocentes podem nos roubar disso. Sabe que nunca as pessoas se perderam tanto tempo na vida como perde hoje. E um dos grandes vilões, o maior vilão dessa história está sendo o celular. Não é? A pessoa gasta tanto tempo, eu acho que você já se pegou nisso. Você olha o Instagram, você olha o Facebook, e vai olhando essas coisas. Quando você olha no relógio, foi 1h30. É uma verdade. Né? Aí eu já me peguei, gastei 40 minutos, olhei no relógio, 40 minutos? Tá brincando, brincadeira, joguei o celular no sofá. Misericórdia. Né? E eu tenho que vigiar, irmãos. Aqui da igreja tem uns 20 grupos. Grupos de inspiração, os grupos pequenos, Soma Tudo, CCM e tudo mais, grupo de líderes. Dá mais de 20 grupos. E são mensagens pipocando toda hora. O que eu faço? Chegou a hora de eu checar, e isso é ministério, né? Não estou olhando porcariada, estou olhando coisa do ministério. Chegou a hora de eu checar as mensagens, então eu paro para orar as mensagens. Se eu ficar com o celular ali, acendeu aqui o negócio, deixa eu ver o que é e tal, eu não faço mais nada. Não é? Porque chama muita atenção. E eu vou ficar distraído, eu vou perder o foco das coisas. Então nós precisamos controlar muito bem, essas coisas nos distraem e acabam com a nossa vida espiritual. Sabe, quando não tinha celular, televisão, essas coisas, mal tinha rádio, as pessoas liam livros. As pessoas gastavam tempo com a família, instrução de filhos, fazer uma visita para alguém. Não era assim? Agora não. Agora nem dentro de casa. A mulher está no celular, o marido olha e fala: o que você está fazendo aí? Larga esse celular. Fala: não, estou chamando nosso filho para vir almoçar. Tá em algum lugar perdido na casa, né? E tal. Tudo é isso o negócio. Irmãos, a coisa está difícil. Então, não deixa o fogo apagar. Para manter o fogo aceso, precisa de intimidade com Deus. Precisa de investimento. Precisa ser intencional. Quando o fogo está aceso, a vida se transborda, irmãos. Eu sei que você quer ter uma vida alegre. Eu sei que você quer ter uma vida de paz interior. Eu sei que você quer ter um coração consolado. Não é maravilhoso isso? Você vai conversar com uma pessoa, você nota a pessoa está numa paz. Você nem sabe da vida daquela pessoa, mas aquele crente pode estar até com várias perrengas ao longo do seu caminho, mas ele está numa paz, porque ele está em relacionamento com Deus. Quando você saiu do retiro e saiu naquela paz, naquela consolação, naquela limpeza de alma, de lá de dentro, você não tinha os mesmos problemas da vida de antes, quando você chegou lá, não é? As questões da vida tinha, mas o que mudou? Mudou aqui dentro, não é? Mudou o relacionamento com Deus. Ele transformou, Ele me encheu do seu Espírito. E isso Deus quer continuar. O que Ele começou, Ele quer aumentar. Ele quer intensificar na sua vida, para que você transborde. Por isso Jesus falou: eu dou vida e vida plena.
Queridos, tem mais para a sua vida. Tem mais para a sua vida. Então vai atrás desse mais. Eu me lembro do hino de quarteto que eu gostava mais, não vou me atrever a cantar. Né? Que falava, eu quero mais de Cristo, eu quero mais, eu quero mais. Não sei se alguém chegou já a ouvir esse cântico, mas ele era comum lá na América do Norte, depois traduziram, começaram a cantar aqui no Brasil também. É de um tempo atrás, mas eu quero mais de Cristo. Tem um hino que fala, mais de Cristo. Não é? E Paulo falou, olha, a minha oração por vocês é que cada vez mais vocês conheçam a Deus na sua intimidade, na plenitude dEle. E que maravilhoso é isso, irmãos. Deus começou essa obra na sua vida. Não para de ler a sua Bíblia, não para de ter o seu devocional, não para de se envolver na obra de Deus, nas coisas de Deus. Não é? Tudo que a igreja de Deus oferece como atividade, como trabalho, participa, esteja lá e ministério, se envolva. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando o fogo está aceso no altar da nossa vida, nós transbordamos de gozo, de alegria, nossa fé é firmada, caminhamos com esperança. E os frutos do avivamento, eles começam a aparecer na nossa vida, não é verdade? No lar nós somos diferentes, eu sou um marido diferente, a esposa é esposa diferente, os filhos são diferentes, no trabalho as coisas são diferentes, tudo é diferente, porque é uma melhora lá dentro de nós, que transborda no nosso interior, os frutos, somos benignos, passivos e tantas coisas. Jesus conta uma história que ele foi até a figueira e na figueira ele só achou folhas. Não é? Mas essa é uma ilustração, retrata Israel, retrata também a vida de muitos filhos de Deus, que é bonito assim, por fora, tem folhas, mas na vida não tem fruto. A vida só tem fruto quando tem relacionamento com Deus. Por isso Jesus fala, se vocês permaneceres em mim, e eu permanecerei em vós. E vocês que permanecem em mim, vocês vão dar muitos frutos. O que é esse fruto? São coisas que saem da nossa vida, que fluem da nossa vida, abençoadoras. Frutos do Espírito. Amor, bondade, temperança, benignidade, mansidão, não é? Isso aí que vai sair, são frutos. Frutos de boas obras, de compaixão, da mutualidade, de ajudar, de encorajar, de exortar, de ensinar. Frutos. Mas para isso, nós precisamos lembrar lá de Salmo de número 1, a Bíblia fala o quê? Feliz é o homem, o quê? Não anda no caminho dos ímpios, não faz as coisas que os ímpios fazem, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o quê? Seu prazer está na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Olha aí, tem relacionamento com Deus. Significa que o cidadão fica lendo a Bíblia 24 horas por dia. Não é isso, mas ele tem a palavra de Deus na mente, ele guarda no coração, e ele vive pela palavra, ele busca Deus, a direção de Deus, ele vive nisso. E aí o que o Salmo fala? Ele então será como a árvore plantada junto a ribeiros de água ou a um riacho de águas correntes, que as folhas nunca murcham
e que no devido tempo ele dá frutos. Tem uma vida frutífera, mas isso significa que ele é abençoado. Mas ele está arraigado, ele bebe em Cristo Jesus, ele come em Cristo Jesus, ele está na videira, Jesus Cristo, ele suga do poder de Deus, da vida de Deus nele. E ele tem essa vida plena agora. E quem anda com Deus, quem vive nesse estilo de vida, ele vai dar fruto. E quando ele dá fruto, ele é abençoado e abençoa quem está à sua sombra. Não é verdade? Ah? Você não vê aqui mesmo na IBAB, e talvez em outros relacionamentos da sua vida, algum crente em Cristo Jesus que anda com Deus, como eles abençoam a nossa vida, não é? Sempre nos encorajam, tem uma palavra, a própria atitude é encorajadora, o próprio procedimento. Que maravilha isso. Mas Deus plantou algo maravilhoso na sua vida, como no retiro, como nos cultos aqui muitas vezes, ou até nos encontros de grupos pequenos. Deus coloca no nosso coração uma boa palavra, uma boa semente. Essa palavra é boa palavra, não é? Te encorajando a continuar firme na vida com Cristo. Mas a palavra de Deus diz na parábola do semeador, que encontrou 4 tipos de solo. Um coração estava o solo duro, e o semeador jogou a semente, veio as aves do céu e comeu a semente, retratando Satanás. Jesus fala, o diabo, ele vem querer roubar do seu coração a boa palavra que você recebeu. Talvez as distrações da vida, as demandas da vida, fala que as pedras em que a semente caiu ali naquele meio, e ela ficou sufocada, ou até mesmo os espinhos, outras que caíram entre os espinhos sufocaram. Está dizendo de um coração, de uma vida que tem tanta coisa, que recebe a palavra, mas a palavra é sufocada ali, ela não germina, ela não cresce. Deus chama a nossa atenção para ter um coração de terra boa, terra fofada, que quando a semente cai, ela brota e dá fruto. E isso se multiplica. Mas quem prepara o seu coração é você mesmo. Porque a pessoa pode entrar aqui, por exemplo, com o coração meio fechadão, meio com aquela atitude de só vou examinar o culto aqui, não é? Dar aquelas panorâmicas, vendo como é que rola todas as coisas. Talvez até uma crítica aqui ou ali, está muito gelado o ar-condicionado, ou está muito frio, o som está meio ruim, ou está isso, e assim vai. Mas a semente foi semeada. Mas ela sai embora sem ela, não é? Foi roubada, foi sufocada. Então cabe a nós, amados irmãos, a guardar a semente e cultivar esse relacionamento, porque Satanás ele vai querer roubar. E aí nós chegamos, irmãos, quando nós fazemos isso, eu fiz uma lista grande dos benefícios que nós temos de perseverar, dar continuidade, cooperar com Deus para dar continuidade naquilo que Ele começou em nós. Por isso o Salmo 1 fala, como é feliz aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não tem as condutas dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, mas o seu prazer, contrário disso, né? Seu prazer está na lei do Senhor. A Bíblia fala que esse é feliz. Esse é bem-aventurado. Primeiro, ele tem uma estabilidade emocional e espiritual tremenda. Ele fala, como a árvore plantada. A árvore plantada junto a um ribeiro de água é uma árvore feliz, irmãos.
né? Se ela pudesse falar, ela toda hora ia dizer, né? Terra boa, água, que beleza, só verde. Você viaja aí pela estrada e de repente você vê um trilho de árvores assim pelas colinas, não é? Ou pelas baixadas. O que você sabe que tem ali? Água. Tem um riacho ali. Mas você viu o riacho? Não, não vi. Mas você vê aquele caminho assim de árvores. Ali tem um riacho. Olha que maravilha. Aquele que cultiva o seu relacionamento com Deus são essas árvores. As demais, o campo está seco nessa época aqui, né? Tudo seco. Mas aquelas árvores estão verdinhas. Assim é a nossa vida no relacionamento com Deus. Então, nós temos uma estabilidade espiritual e emocional. Também nós temos uma frutificação constante. Constante. A Priscila está regando lá algumas plantas que nós temos lá. E por incrível que pareça, a goiabeira está sendo sempre regada, ela está sem folha, porque chegou a época de cair a folha mesmo. Mas ela, não é que ela deu goiaba, não é? Colhemos uma porção de goiabas, não é? Deu fruto, olha que coisa. Mas com certeza foi porque ela recebeu água, não é? É meio difícil achar uma goiabeira sem folha, mas com goiaba, não é? Os passarinhos adoram, vê de longe. Mas essa aí aconteceu isso. Mas normalmente elas vão frutificando, porque tem mais água, não é? A frutificação é constante. Deus vê, irmãos, Deus vê o seu esforço, Deus vê o seu trabalho, a sua sede por Ele, Ele vai abençoando a sua vida. E você vai frutificando nela. Outra coisa que eu vejo é a presença e o poder de Deus contínuo para quem dá continuidade do que Deus começou. Deus está com ele e ele presencia o poder de Deus o tempo todo. Sabe quem é que dá mais testemunho das obras de Deus na vida e em volta da vida dele? Quem é que conta mais dos milagres de Deus, das ações de Deus? Aqueles que têm um maior relacionamento com Ele. Aqueles que não têm, só ouvem e só falam do que ouviu. Mas aqueles que andam com Deus, dão continuidade naquilo que Deus começou na vida deles, esses aí têm testemunhos de histórias com Deus. E você senta com essas pessoas, começa a falar de uma coisa, fala, me lembrei, sabe, certa vez, aí ele conta uma experiência. Aí depois ele conta outra experiência. Que bênção. Mas é porque quem anda com Deus, não é? Você encontra com a pessoa durante o dia e conversamos uma coisa, de repente a pessoa fala, sabe, hoje no meu devocional, eu vi um versículo, já li tantas vezes, mas Deus falou algo comigo tão impressionante esse versículo, eu não tinha me apercebido. E ela conta aquilo lá e tudo mais. A gente é abençoado também. Mas a experiência com Deus, irmãos, isso é maravilhoso, não é? Que coisa. Outra coisa é a influência que você vai ter na vida dos outros. Querendo ou não, vai ter. E boa influência. Vai instigar a fé das outras pessoas. Vai inspirar as pessoas para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Nós estamos falando de viver uma vida inspiradora, não é isso? Mas nós vamos ser só inspiradores nos nossos ambientes inspiradores se nós estivermos em relacionamento com Deus. Como nós vemos os discípulos, Paulo falando, vós sois o bom perfume de Cristo, não é? E quando os discípulos estiveram andando para cima e para baixo, fazendo as coisas, alguém comentou, pudemos evidenciar que esses daí estiveram com Jesus. Mas por que eles evidenciaram isso? Porque a atitude é boa, a palavra é boa, tudo era bom na vida deles, não é? Só pode ser um crente em Cristo Jesus, só pode ser um cristão.
E hoje o mundo precisa de um testemunho diferente, é ou não é verdade? Porque tem uns cristãos aí, misericórdia, tem que pedir para ele não falar que ele é crente. Faz isso. Né? Tem que falar, ou muda de atitude, ou muda o seu chamado de ser cristão aí, porque não tem nada a ver com Cristo. Então o resultado, irmãos, ele é maravilhoso na nossa vida, não é? Já pensou ter estabilidade espiritual, emocional, uma vida frutífera que abençoa, o poder e a presença de Deus continuamente, a influência da nossa vida, na vida de outras pessoas, um legado abençoado. Irmãos, não tem uma vida melhor do que essa. E Deus está nos chamando, falando, olha, presta atenção, estou iniciando uma obra na vida de vocês, quase todo dia eu estou falando coisas novas para vocês, dê continuidade, não para no seu devocional, não para na sua caminhada com Deus, não desacelera, não ouve aqueles que falam, sabe, eu estou fazendo isso, mas eu vou dar um tempo, eu tenho medo dessa palavra, vou dar um tempo. Quando fala dar um tempo nas coisas de Deus, não durma quanto às coisas de Deus. Então Deus acendeu essa chama na sua vida e cabe a você e a mim mantermos aceso isso tudo que Deus começou, não é? E isso vai transbordar na nossa vida e nós vamos ser, como diz o Salmo 1, essa árvore plantada junto ao ribeiro. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas e dificuldades, mas quer dizer também que eu posso citar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele vai me guiar, não é? Ele vai me conduzir às águas tranquilas. Ele vai me conduzir aos pastos verdejantes. E aí, irmãos, quando muita gente está passando sede espiritual, você está bebendo. Alô? Quando muita gente está passando fome, você está comendo. Porque você está seguindo Jesus, que é o seu pastor. E depois chega lá no final do Salmo e fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está falando de tribulações, de perseguições, de problemas. Ele fala, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala, certamente que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E tem mais, eu habitarei com ele por todo sempre. Não é? Está falando de uma pessoa, irmãos, que está passando por perrengue na vida, mas ele está sossegado em Deus, sustentado em Deus, esperançoso em Deus, que Deus vai cuidar dele e ele vai passar atropelando as coisas com fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso aí, mas por que ele está tão firme nisso? Porque tem relacionamento com Deus, não deixa a chama apagar, porque quando o nosso relacionamento com Deus diminui, é abafado, irmãos, a vida fica pesada, a vida fica triste, os problemas que são desse tamanhinho, parecem um gigante na nossa vida, nós caímos mais em tentação, nós erramos mais, e aí só afunda, não é? Mas Deus nos chama, irmãos, para uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida de gozo, uma vida próspera, não é? O seu lar prospera, né? As coisas do trabalho prosperam, você se sente bem a todo tempo. Então, hoje à noite é tempo de renovar o compromisso com Deus. Senhor, olha, obrigado pela palavra, eu vou continuar firme aqui no meu devocional. Eu estou meio capenga no meu devocional, então eu vou melhorar aqui. Eu vou mesmo levantar mais cedo, vou gastar mais tempo aprendendo a palavra, falando com Deus e tudo mais. Vou ler livros, quanto tempo é gasto, falamos com a mídia, não é? E TV e coisas assim, e você poderia estar lendo bons livros também, livros cristãos, livros aí do Trilho, livros do RNA,
tantos livros que a gente oferece aqui na igreja para o seu crescimento espiritual, para o seu ministério e tudo mais. Quanta coisa boa, né? Em vez de perder tanto tempo em coisas que não vai trazer muito proveito para a sua vida. Então, hoje Deus chama você para dar continuidade ao que Ele começou e para você dar testemunho do que Ele já fez. Deus fez uma obra na sua vida, conta para os outros. Deus te salvou, fala para os outros. Lá no trabalho, olha, deixa eu contar uma coisa que Deus fez na minha vida. Minha vida era assim, eu vivia sem Deus, sem esperança, sem direção. E acabei lendo na Bíblia que eu estava perdido, não é? E que eu estava condenado, mas Deus me salvou. E agora eu sou salvo e eu queria compartilhar isso com você, da alegria que eu tenho, da vida eterna em Cristo Jesus, né? E gostaria que, se você não tem, tivesse isso também. E aí você faz a pergunta, né? Para lançar o apelo para a pessoa. Fala de Jesus, fala da obra que Ele fez na sua vida. Fala de quão maravilhoso Ele é para você, como Ele preenche a sua vida, como Ele te dirige, como Ele te livra, como Ele te liberta. Fale de Jesus, desse testemunho dele. Hein? E hoje, se você está aqui e não tem a certeza da vida eterna, está aqui uma oportunidade muito grande de deixar Deus dar início a uma nova vida. Porque quando você abre o seu coração para Jesus, pede para Ele te perdoar e salvar, ser o Senhor da sua vida, é ali que Jesus fala que Ele entra com o seu Espírito Santo e te salva, e te dá uma nova vida, uma nova caminhada com Ele aqui nesse mundo e a certeza da vida eterna. Mas é só por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Ele é a porta. E Ele te chama para vir a Ele. Então, se você quer fazer isso, esse é o momento, essa é a hora. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Alguém aqui hoje à noite que ainda não abriu seu coração para Jesus, quer pedir para Ele te perdoar e salvar. Se você já fez isso antes, não precisa fazer de novo. Somos salvos e salvos para sempre, graças a Deus. Mas você quer fazer isso hoje à noite? Abrir seu coração e falar: Senhor Jesus, entra na vida, seja meu Senhor, meu Salvador. Alguém assim? Só levanta a mãozinha, eu quero ver sua mão, eu vou orar por você. Só isso. Alguém? Alguém? Será que Deus está falando com você, crente? De consagrar a sua vida, de botar mais lenha aí nesse fogo no altar do seu coração. É momento de consagrar. Talvez tenha algum pecado aí que você está tendo dificuldade com ele, vira e mexe, você está caindo nele. Está tendo uma certa resistência. Deus está falando com você. Talvez é hora de você falar: Senhor, toda hora eu estou caindo nisso. Me ajuda aqui, ó Pai. Amém. Deus abençoe. Me ajuda aqui, Senhor. Eu confesso. Vou tomar uma postura hoje à noite. Talvez não é um pecado em que você está cometendo por ato, mas é por omissão. Você sabe o que deve fazer, mas não faz. Né? E olha quanta coisa, hein? Deus pode falar através disso. O Espírito Santo trabalhou, eu sei, falou no seu coração de alguma forma. E agora nós vamos cantar, orar e cantar. Se você quiser vir à frente para orar, para consagrar a sua vida, ou até mesmo para vir aqui falar com Deus sobre uma necessidade que você tem, alguma coisa que é motivo da sua preocupação, da sua oração,
entrega para o Senhor. Fala com Ele. Pai, abençoa esse momento, finalzinho de culto, mas um momento tão importante de correspondermos com aquilo que o Espírito do Senhor está falando conosco. Ajuda-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor, se você pode.